Aí a gente vem, então, com as habilidades metafonológicas, tá? São outras habilidades que a gente vai rastrear na nossa avaliação e fazer o planejamento de intervenção. Essas habilidades, elas são avaliadas através de protocolos padronizados, mas para a intervenção eu também tenho esses protocolos padronizados, que a Dani vai falar mais para frente sobre eles. Então, eu posso já fazer um trabalho direcionado através desses protocolos, que geralmente compõem aí 8, 10, 12 sessões. Então, a gente já tem um protocolo pronto para fazer essa intervenção. Eu também tenho que fazer as atividades direcionadas de acordo com as habilidades rebaixadas, então foi o que eu falei anteriormente. Às vezes o meu escolar no teste, no total do teste, ele vai ter um resultado médio. Então eu poderia pensar, não preciso trabalhar com a parte fonológica, mas nos subtestes eu vou perceber dificuldades relacionadas ou à consciência fonêmica, ou a subtração silábica, ou a manipulação no sentido de adição, transposição, enfim, tudo que eu observar durante a aplicação dos protocolos, eu vou selecionar como atividades que precisam ser estimuladas. Inicialmente, a gente usa figuras para fazer justamente o treino da habilidade metafonológica, né, na questão auditiva, para criar essa memória, e depois a gente coloca a parte escrita, que seria já voltada para o princípio alfabético. E, se necessário, a gente pode usar objetos como apoiador de memória. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com a criança a consciência silábica, ou a gente pula no bambolê, ou a gente bate palma, mas às vezes para aquela criança, mesmo fazendo o movimento, que é bem legal, extremamente importante, porque eu já estou trabalhando a parte motora, associando com a atenção e a habilidade metafonológica, às vezes ela precisa de um apoiador de memória mais concreto, no sentido de manipular. Então, a gente usa aqueles pompons, ou papéis recortados, ou blocos, aqueles blocos de montar, e aí a gente vai trabalhando as habilidades com esse material mais concreto. Eu vejo um resultado bastante positivo quando as crianças são mais exploradoras e elas têm uma dificuldade de prestar atenção, né, e usar essa memória operacional. Quando a gente usa os blocos ou os pompons, elas focam melhor a atenção. Então, na manipulação, por exemplo, a gente coloca lá, limão. Então, coloco 2 blocos. Limão, tiro li. O que ficou? E aí, a criança, às vezes, ela demora para fazer esse raciocínio. Então, quando eu tenho o bloco e ela está fazendo o apoio visual, ela consegue entender melhor o processo e realizar melhor essa atividade. Dá bastante resultado. E aí, aqui também, pessoal, a gente vai seguir, né, do mais fácil para o mais difícil, tá? Então, pela regra, né, a gente vai da palavra, depois para a sílaba, para o fonema. Porém, como a gente tem um trabalho muito forte e maior nas escolas, direcionados à separação silábica, a sílaba em si, a gente acaba, as crianças acabam não conseguindo separar as palavras dentro de uma frase, né? Então, você fala para ela assim, o limão é azedo, ela faz o limão é azedo. Quando ela deveria fazer o limão é azedo, tá? Então, muitas vezes, e volto de novo na importância da avaliação, né? Como a Ana disse, de repente a criança vai bem na questão da sílaba, mas num processo de fonema, num processo de palavra, ou seja, num processo maior e num processo menor, ela não consegue, tá? Então, a gente pensa, palavra, sílaba, fonema, porém, é o eco da Ana de novo. Espera aí. Porém, quando então a gente tem que pensar em palavra, sílaba, fonema, porém, a gente vai olhar para a nossa avaliação, né? E se essa criança for boa em sílaba, talvez a gente tenha que sair de sílaba para ir para a palavra, para depois ir para o fonema, que o fonema é, de fato, a habilidade mais difícil, tá?
E como a Ana já bem falou, trabalhar primeiro no nível oral, por quê? Porque através do trabalho oral é que a gente vai criar essas memórias auditivas desses fonemas para dar base para essa criança relacionar esses sons com essas letras, tá? Fazer essa junção de letrinhas com sons ou de grafemas com fonemas. E fica de olho, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu comentário sobre esse vídeo e outros conteúdos que você gostaria de ver por aqui. E até o próximo conteúdo. Te vejo lá!